Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 2. A sombra do passado. O falatório não diminuiu em 9 dias, nem mesmo em 99. O segundo desaparecimento do Sr. Bilbo Bolseiro foi discutido na Vila dos Hobbits e, na verdade, por todo o condado, por 1 ano e 1 dia, e foi lembrado por muito mais tempo que isso. Transformou-se numa história ao pé da lareira para os jovens hobbits. E, eventualmente, o Bolseiro Louco, que costumava sumir com um estrondo e um clarão e reaparecer com sacos de joias de ouro, tornou-se um personagem predileto das lendas e continuou vivendo muito tempo depois de todos os acontecimentos reais estarem esquecidos. Mas, nesse meio tempo, a opinião geral da vizinhança era de que Bilbo, que sempre fora um tanto doido, tinha finalmente enlouquecido de vez e saíra correndo para o grande mundo. Ali ele sem dúvida caíra em uma lagoa ou um rio, chegando a um fim trágico, mas não necessariamente precoce. A culpa, na maioria das vezes, era atribuída a Gandalf. Contanto que esse mago danado deixe o jovem Frodo sozinho, quem sabe ele se acalme e desenvolva bom senso de hobbit, diziam. E ao que parecia o mago deixou Frodo sozinho, e esse se acalmou. Mas o desenvolvimento de bom senso de hobbit não era muito perceptível. Na verdade, ele imediatamente começou a perpetuar a reputação de esquisitice de Bilbo. Recusou-se a vestir luto e, no ano seguinte, deu uma festa em homenagem ao 112º aniversário de Bilbo, que chamou o Banquete do Quintal. Mas ficou abaixo do esperado, pois foram convidadas 20 pessoas e houve diversas refeições em que nevou comida e choveu bebida, como dizem os hobbits. Alguns ficaram um tanto chocados, mas Frodo manteve o costume de celebrar a festa do aniversário de Bilbo ano após ano, até que se acostumassem. Dizia que não achava que Bilbo estivesse morto. Quando perguntavam, então onde ele está? Ele dava de ombros. Morava sozinho, como Bilbo morara. Mas tinha um bom número de amigos, especialmente entre os hobbits mais jovens. Em sua maioria descendentes do velho Tuque, que em criança gostavam de Bilbo e costumavam entrar e sair de Bolsão. Folco Boffin e Fredegar Bolger eram 2 deles, mas seus amigos mais próximos eram Peregrine Took, usualmente chamado de Pippin, e Merry Brandenburg. Seu nome verdadeiro era Meriadoc, mas raramente era lembrado. Frodo saía com eles em caminhadas pelo condado. Porém, mais a miúde, ele perambulava sozinho e, para espanto das pessoas sensatas, era visto às vezes longe de casa, caminhando nas colinas e nos bosques, sob a luz das estrelas. Merry e Pippin suspeitavam que às vezes ele visitava os elfos, como Bilbo fazia. À medida que o tempo passava, as pessoas começaram a notar que também Frodo demonstrava sinais de boa conservação. Externamente, mantinha a aparência de um hobbit robusto e enérgico, recém-saído da adolescência. Algumas pessoas têm a sorte toda, diziam. Mas foi só quando Frodo se aproximou da idade de 50 anos, usualmente mais sóbria, que começaram a achar isso esquisito. O próprio Frodo, após o primeiro choque, descobriu que ser dono do próprio nariz e o senhor bolseiro de Bolsão era bem agradável. Por alguns anos, foi bastante feliz e não se preocupou muito com o futuro.
Mas, meio à revelia dele, o arrependimento de não ter ido com Bilbo crescia constantemente. Ele se pegava perguntando-se, se em especial no outono, sobre as terras ermas e estranhas visões de montanhas que ele jamais vira lhe vinham em sonhos. Começou a dizer para si mesmo: quem sabe eu mesmo hei de atravessar o rio algum dia. A isso, a outra metade de sua mente sempre respondia: ainda não. Assim as coisas iam indo até que os 40 e tantos foram acabando e seu 50º aniversário se aproximava. 50 era um número que ele acreditava ser significativo, ou agourento, de certa maneira. Fosse como fosse, fora nessa idade que a aventura subitamente acometera Bilbo. Frodo começou a se sentir inquieto, e as velhas sendas pareciam demasiado bem trilhadas. Olhava mapas e se perguntava o que ficava além de suas beiradas. Mapas feitos no condado mostravam quase só espaços brancos para lá das suas divisas. Principiou a vagar para mais longe e mais frequentemente sozinho. E Merry e os demais amigos observavam com ansiedade. Muitas vezes era visto caminhando e conversando com os estranhos viandantes que, nessa época, começaram a surgir no condado. Havia boatos de coisas estranhas acontecendo no mundo lá fora. E, como naquela época Gandalf nem aparecera nem tinha enviado recado por vários anos, Frodo reunia todas as notícias que podia. Elfos, que raramente caminhavam no condado, agora podiam ser vistos passando pelas matas ao entardecer, rumo ao oeste, passando sem retornar. Mas estavam deixando a Terra-média e não se importavam mais com seus infortúnios. Havia, porém, anãos em números incomuns na estrada. A antiga estrada leste-oeste corria através do condado até seu término nos Portos Cinzentos, e os anãos sempre a tinham usado a caminho de suas minas nas Montanhas Azuis. Eram a principal fonte de notícias de regiões longínquas para os hobbits. Caso estes quisessem notícias, em regra os anãos pouco diziam, e os hobbits não perguntavam mais que isso. Mas agora Frodo costumava encontrar anãos estranhos de regiões distantes, buscando refúgio no oeste. Estavam perturbados e alguns falavam em sussurros do inimigo e da terra de Mordor. Esse nome os hobbits só conheciam de lendas do passado obscuro, como uma sombra no segundo plano de suas lembranças. Mas era ominoso e inquietante. Parecia que o poder maligno em Treva Mata havia sido expulso pelo Conselho Branco e ressurgido, com maior força, nos velhos baluartes de Mordor. A Torre Sombria fora reconstruída, dizia-se. Dali o poder espalhava por toda a parte, e longe no leste e no sul havia guerras e temor crescente. Orcs se multiplicavam outra vez nas montanhas. Trolls estavam em campo, não mais obtusos, e sim astuciosos e munidos de armas pavorosas. E havia insinuações murmuradas sobre criaturas mais terríveis que todas essas, mas elas não tinham nome. É claro que poucas dessas coisas chegavam aos ouvidos dos hobbits comuns, mas até os mais surdos e mais caseiros começavam a ouvir relatos peculiares, e aqueles cujos afazeres os levavam até as divisas viam coisas estranhas. A conversa no Dragão Verde em Beirágua, certa tardinha na primavera do 50º ano de vida de Frodo, mostrava que até no confortável coração do condado os boatos tinham sido ouvidos, apesar de a maioria dos hobbits ainda rir-se deles. Sangange estava sentado a um canto, perto do fogo, e à sua frente estava Ted Ruivão, filho do moleiro. E vários outros hobbits escutavam a conversa deles. Coisas esquisitas a gente ouve esses dias, com certeza, disse Sam. Ah, respondeu Ted. Ouve mesmo se escutar. Mas eu posso ouvir contos ao pé do fogo e histórias infantis em casa, se quiser. Sem dúvida que pode, retorquiu Sam. Imagino que tem mais verdade em alguma delas do que você pensa. E depois, quem inventou as histórias? Veja os dragões, por exemplo.
Não, obrigado, respondeu Ted. Não vou ver. Ouvi falar deles quando era menino, mas agora não tem tempo, não tem por que acreditar neles. Só tem um dragão em Beirágua, que é verde, disse ele, obtendo uma risada geral. Está bem, assentiu Sam, rindo com os outros. Mas, e esses homens-árvores, esses gigantes, como se poderia dizer? Dizem que um, maior que uma árvore, foi visto lá em cima, além dos pântanos no norte, não faz muito tempo. Quem? Dizem. Meu primo Hal, por exemplo. Ele trabalha para o Sr. Boffin em Sobremonte e sobe para a quarta norte para caçar. Ele viu um. Diz que viu. Quem sabe? O seu Hal sempre diz que viu coisas. E talvez veja coisas que não estão lá. Mas esse era do tamanho de um olmo e andava. Andava 7 jardas em cada passo, nem uma polegada a menos. Então aposto que foram umas polegadas a menos. O que ele viu foi um olmo, muito provavelmente. Mas esse estava andando, estou lhe dizendo, e não tem olmo nos pântanos do norte. Então Hal não pode ter visto um, disse Ted. Houve algumas risadas e palmas. A plateia parecia achar que Ted marcara um ponto. Ainda assim, continuou Sam, não pode negar que outros, além do nosso Halfast, viram gente estranha atravessando o condado. Atravessando, veja bem. E tem mais gente que é rechaçada na divisa. Os fronteiros nunca estiveram tão ocupados antes. E ouvi dizer que os elfos estão se deslocando para o oeste. Eles dizem que estão indo para os portos, lá longe, além das Torres Brancas. Sam balançou o braço vagamente. Nem ele, nem nenhum deles sabia a que distância ficava o mar, depois das velhas torres, além das divisas ocidentais do condado. Mas era uma tradição antiga que, para aqueles lados ficavam os portos cinzentos, de onde às vezes os navios élficos zarpavam para jamais retornar. Estão navegando, navegando, navegando sobre o mar. Estão indo para o oeste, nos deixando, disse Sam, meio entoando as palavras, balançando a cabeça de modo triste e solene. Mas Ted riu-se. Bem, isso não é novidade nenhuma, se você acreditar nas velhas histórias. E não sei o que isso importa para mim ou para você. Eles que naveguem. Mas garanto que você não os viu navegando, nem qualquer outra pessoa do condado. Bem, não sei, declarou Sam pensativo. Ele acreditava ter visto um elfo na floresta certa vez, e ainda esperava ver outros algum dia. De todas as lendas que ouvira nos dias de infância, esses fragmentos de relatos e histórias meio recordadas sobre os elfos, como os hobbits sabiam, sempre o haviam comovido mais profundamente. Tem alguns, mesmo por aqui, que conhecem o belo povo e têm notícias dele, disse. Ora, tem o senhor bolseiro para que eu trabalho. Ele me contou que eles estavam navegando, e ele sabe um bocado sobre os elfos. E o velho senhor Bilbo sabia mais. Foram muitas as conversas que tive com ele quando era garotinho. Ah, os dois são birutas, retrucou Ted. Pelo menos o velho Bilbo era biruta, e Frodo está ficando. Se é deles que vêm as suas notícias, nunca vai lhe faltar devaneio. Bem, amigos, vou para casa. Saúde! Esvaziou o caneco e saiu ruidosamente. Sam ficou sentado em silêncio e não falou mais nada. Tinha bastante em que pensar. Por exemplo, havia muita coisa para fazer no Jardim de Bolsão, e o dia seguinte seria trabalhoso se o tempo abrisse. A grama estava crescendo bem depressa. Mas Sam tinha mais em que pensar do que jardinagem. Algum tempo depois, suspirou, levantou-se e saiu. Era começo de abril e o céu já estava clareando após chuvas intensas. O sol se pusera e uma tardinha fresca e pálida lentamente desbotava e se tornava noite. Caminhou para casa sob as estrelas precoces, atravessando a vila dos hobbits e subindo a colina, assobiando baixinho, pensativo.
Foi bem a esse tempo que Gandalf reapareceu após sua longa ausência. Por 3 anos após a festa, ele estivera afastado. Depois, fez uma breve visita a Frodo e, após olhá-lo bem, foi-se embora outra vez. Durante o próximo ano ou 2, ele aparecera com razoável frequência, chegando inesperado após o anoitecer e partindo sem aviso antes do nascer do sol. Não discutia seus próprios afazeres nem viagens, e parecia interessado principalmente em pequenas notícias sobre a saúde e as atividades de Frodo. Então, de repente, suas visitas haviam cessado. Fazia mais de 9 anos que Frodo não o vira nem escutara falar dele, e começara a pensar que o mago não voltaria nunca e que desistira de todo interesse nos hobbits. Mas, naquela tarde, enquanto Sam caminhava para casa e o crepúsculo se desfazia, ouviu-se a batida, outrora familiar, na janela do escritório. Frodo recebeu o velho amigo com surpresa e grande deleite. Entreolharam-se com intensidade. Tudo bem, hein? Disse Gandalf. Você parece o mesmo de sempre, Frodo. Você também, respondeu Frodo. Mas, em segredo, pensava que Gandalf parecia mais velho e mais atormentado. Exigiu-lhe notícias sobre ele e o vasto mundo, e logo estavam imersos em diálogo e ficaram acordados até tarde da noite. Na manhã seguinte, após um desjejum tardio, o mago estava sentado com Frodo junto à janela aberta do escritório. Havia um fogo intenso na lareira, mas o sol estava quente e o vento vinha do sul. Tudo parecia fresco e o verde novo da primavera rebrilhava nos campos e nas pontas dos dedos das árvores. Gandalf pensava numa primavera, quase 80 anos antes, quando Bilbo saíra correndo de bolsão sem um lenço. Talvez seus cabelos estivessem mais brancos do que naquela época, e sua barba e suas sobrancelhas mais compridas, e seu rosto mais enrugado com preocupações e sabedorias. Mas seus olhos eram brilhantes como sempre, e ele fumava e soprava anéis de fumaça com o mesmo vigor e deleite. Agora fumava em silêncio, pois Frodo estava sentado, imóvel, imerso em pensamentos. Mesmo na luz da manhã, ele sentia a obscura sombra das novas que Gandalf trouxera. Por fim rompeu o silêncio. A noite passada você começou a me contar coisas estranhas sobre meu anel, Gandalf, apontou ele. E depois você parou porque disse que seria melhor deixar tais assuntos para a luz do dia. Não acha que é melhor terminar agora? Você disse que o anel é perigoso, muito mais perigoso do que eu imagino. De que modo? De muitos modos, respondeu o mago. Ele é mais poderoso do que eu ousei pensar no começo. Tão poderoso que no final ele conquistaria qualquer pessoa da raça mortal que o possuísse. Ele a possuiria. Em Eregion, muito tempo atrás, foram feitos muitos anéis élficos, anéis mágicos, como você os chama. E é claro que eram de vários tipos. Alguns mais potentes e outros menos. Os anéis menores eram apenas ensaios do ofício antes que este estivesse maduro, e para os artifícios élficos, eles eram meras miudezas. Ainda assim, em minha opinião, arriscados para os mortais. Mas os grandes anéis, os anéis de poder, esses eram perigosos. Um mortal, Frodo, que tem a posse de um dos grandes anéis, não morre, porém não cresce nem obtém mais vida. Ele meramente continua até que, afinal, cada minuto seja uma fadiga. E, se ele usar o anel com frequência para se tornar invisível, ele mingua. No fim, torna-se invisível permanentemente e caminha na penumbra sob o olho do poder sombrio que controla os anéis. Sim, mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, se ele for forte ou de boas intenções no começo. Porém, nem a força nem o bom propósito durarão. Mais cedo ou mais tarde, o poder sombrio o devorará. Que aterrorizante! Exclamou Frodo. Houve outro longo silêncio. O som de Sanganja parando o gramado entrava no jardim. Por quanto tempo você soube disso?
Perguntou Frodo por fim. E quanto Bilbo sabia? Bilbo não sabia mais do que ele contou, tenho certeza, disse Gandalf. Ele certamente jamais teria ligado a você qualquer coisa que acreditasse ser perigosa, mesmo depois de eu prometer cuidar de você. Ele pensava que o anel era muito belo e muito útil em caso de necessidade, e se havia alguma coisa errada ou esquisita, era ele mesmo. Ele disse que lhe estava dominando a mente e sempre se preocupava com ele. Mas não suspeitava que a culpa era do próprio anel. Porém, ele tinha descoberto que o objeto exigia atenção. Não parecia ter sempre o mesmo tamanho ou peso. Encolhia e se dilatava de modo estranho e podia, subitamente, cair de um dedo onde estivera apertado. Sim, ele me alertou sobre isso em sua última carta, afirmou Frodo. Portanto, eu sempre o mantive em sua corrente. Muito sábio, falou Gandalf. Mas, quanto à sua vida longa, Bilbo nunca fez a conexão com o anel. Assumiu todo o crédito por isso e tinha muito orgulho. Mas estava ficando inquieto e desconfortável. Fino, como que esticado, ele disse. Um sinal de que o anel estava assumindo o controle. Por quanto tempo você soube de tudo isso? Frodo perguntou outra vez. Soube? Seguiu Gandalf. Eu soube de muita coisa que somente os sábios sabem, Frodo. Mas, se você quer dizer soube deste anel, bem, ainda não sei, poderíamos dizer. Há um último teste a ser feito, mas não duvido mais de minha conjectura. Quando comecei a conjecturar, refletiu ele, buscando no fundo da memória. Deixe-me ver. Foi no ano que o Conselho Branco expulsou o poder sombrio de Tereva Mata. Logo antes da Batalha dos Cinco Exércitos, que Bilbo encontrou o seu anel. Na época, uma sombra se abateu sobre meu coração, apesar de eu ainda não saber o que temia. Muitas vezes me perguntei como Gollum obteve um grande anel, pois claramente era isso. Pelo menos, isso estava óbvio desde o início. Depois ouvi a estranha história de Bilbo sobre como ele o ganhara, e não consegui acreditar nela. Quando afinal arranquei a verdade dele, vi de imediato que ele estava tentando pôr acima de qualquer dúvida sua reivindicação do anel. Quase como Gollum com o seu presente de aniversário. As mentiras eram parecidas demais para meu conforto. Obviamente, o anel tinha um poder doentio que se punha imediatamente a agir sobre o possuidor. Esse foi o primeiro alerta que tive de que nem tudo estava bem. Muitas vezes disse a Bilbo que seria melhor que anéis assim não fossem usados, mas ele se ressentiu disso e logo ficou com raiva. Havia pouca coisa mais que eu pudesse fazer. Eu não podia tirá-lo dele sem causar mal maior, e, de qualquer modo, não tinha o direito de fazê-lo. Eu só podia observar e esperar. Talvez pudesse ter consultado Saruman no branco, mas algo sempre me reteve. Quem é ele? Perguntou Frodo. Nunca ouvi falar dele antes. Talvez não, respondeu Gandalf. Os hobbits não são, ou não eram, interesse dele. No entanto, ele é grande entre os sábios. É o chefe de minha ordem e comanda o conselho. Seu conhecimento é profundo, mas seu orgulho cresceu junto com ele e leva a mal qualquer interferência. O saber dos anéis dos elfos, grandes e pequenos, é sua província. Estudou por longo tempo, buscando os segredos perdidos de sua feitura. Mas, quando os anéis foram debatidos no conselho, tudo o que nos quis revelar do seu saber dos anéis contradisse meus temores. Assim, minha dúvida dormiu, mas inquieta. Assim mesmo observei e esperei. Tudo parecia estar bem com Bilbo, e os anos passaram. Sim, passaram e pareciam não tocá-lo, e ele não demonstrava estar envelhecendo. A sombra outra vez se abateu sobre mim, mas eu me disse, afinal de contas, ele vem de uma família longeva pelo lado materno. Ainda há tempo. Espere. E esperei.
até aquela noite em que ele partiu desta casa. Naquela ocasião ele falou e fez coisas que me encheram com um temor que nenhuma palavra de Saruman poderia aplacar. Por fim, eu sabia que algo obscuro e mortífero estava agindo, e passei a maior parte dos anos desde então encontrando a verdade a esse respeito. Não houve nenhum prejuízo permanente? Houve? Perguntou Frodo ansioso. Ele iria melhorar com o tempo, não iria? Quero dizer, ser capaz de descansar em paz. Ele se sentiu melhor de imediato, declarou Gandalf. Mas só há um poder neste mundo que sabe tudo sobre os anéis e seus efeitos. E, até onde eu sei, não há poder no mundo que saiba tudo sobre hobbits. Entre os sábios eu sou o único que se interessa pelo saber dos hobbits. Um ramo obscuro do conhecimento, mas cheio de surpresas. Eles podem ser moles como manteiga, porém, às vezes duros como velhas raízes de árvore. Acho provável que alguns resistiriam ao anel por muito mais tempo do que a maioria dos sábios poderia crer. Mas acho que você precise. Não acho que você precise se preocupar com Bilbo. É claro que ele possuiu o anel por muitos anos e o usou, por isso poderia levar muito tempo para a influência enfraquecer. Antes que fosse seguro ele voltar a vê-lo, por exemplo. Do contrário, ele poderia viver por muitos anos bem feliz, simplesmente parando do modo como estava quando se separou dele. Pois no fim desistiu dele de própria vontade, um ponto importante. Não. Eu não estava mais preocupado com o caro Bilbo, uma vez que ele havia se livrado do objeto. É por você que me sinto responsável. Desde que Bilbo partiu, tenho me preocupado profundamente com você e com todos estes hobbits encantadores, absurdos e indefesos. Seria um golpe atroz para o mundo se o poder sombrio dominasse o condado. Se todos os seus bondosos, joviais e estúpidos bolgars, corneteiros, bofins, justas correias e todos os demais, sem mencionar os ridículos bolseiros, fossem escravizados. Frodo estremeceu. Mas por que seríamos? Perguntou. E por que ele quereria escravos assim? Para lhe dizer a verdade, retrucou Gandalf. Acredito que até agora, veja bem, ele deixou de notar por completo a existência dos hobbits. Vocês deveriam ser gratos. Mas sua segurança passou. Ele não precisa de vocês. Tem muitos serviçais mais úteis. Mas não esquecerá de vocês de novo. E hobbits como escravos miseráveis o agradarão bem mais do que hobbits felizes e livres. Existe uma coisa que se chama malícia e vingança. Vingança? Disse Frodo. Vingança pelo quê? Ainda não compreendo o que tudo isso tem a ver com Bilbo, comigo e com o nosso anel. Tem tudo a ver, respondeu Gandalf. Você ainda não sabe qual é o perigo real, mas há de saber. Eu mesmo não tinha certeza da última vez em que estive aqui, mas chegou a hora de falar. Dê-me o anel por um momento. Frodo tirou do bolso dos calções, onde estava enganchado numa corrente suspensa do seu cinto. Desprendeu-o e o entregou devagar ao mago. Subitamente ele parecia muito pesado, como se ele ou o próprio Frodo estivessem relutantes, de alguma maneira, de que Gandalf o tocasse. Gandalf ergueu-o. Ele parecia feito de ouro puro e sólido. Você consegue ver alguma marca nele? Perguntou. Não, respondeu Frodo. Não há nenhuma. Ele é bem liso e nunca mostra riscos nem marcas de uso. Muito bem. Olhe. Para espanto e desconforto de Frodo, o mago lançou o anel de súbito no meio de um canto incandescente da lareira. Frodo deu um grito e procurou as tenazes apalpadelas, mas Gandalf o deteve. Espere! Exclamou ele em voz de comando, dando uma olhadela em Frodo por debaixo das sobrancelhas eriçadas. Nenhuma mudança aparentemente aconteceu no anel. Pouco depois, Gandalf ergueu, fechou as venezianas do lado de fora da janela e puxou as cortinas. O recinto ficou escuro e silencioso, apesar de os estalos da tesoura de Sam, agora mais perto das janelas,
ainda poderem ser ouvidos debilmente do jardim. Por um momento, o mago ficou de pé, olhando o fogo. Depois inclinou-se e removeu o anel para a borda da lareira com as tenazes e o apanhou de imediato. Frodo teve um sobressalto. Está bem frio, disse Gandalf. Pegue-o. Frodo recebeu na palma da mão, que se retraía. Ele parecia ter se tornado mais grosso e pesado do que jamais fora. Levante-o, orientou Gandalf, e olhe de perto. Quando Frodo fez isso, logo viu linhas finas, mais finas que os mais finos traços de pena, dando a volta no anel, por fora e por dentro. Linhas de fogo que pareciam formar as letras de uma caligrafia fluente, brilhavam com a luz penetrante e ainda assim remota, como se viesse de grande profundeza. Não consigo ler as letras de fogo, disse Frodo com a voz trêmula. Não, prosseguiu Gandalf, mas eu consigo. As letras são élficas, de um modo antigo, mas a língua é de Mordor, que não pronunciarei aqui. Mas na língua comum é isto que elas dizem, aproximadamente. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los. Um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. São apenas 2 versos de um poema conhecido há muito tempo no saber élfico. 3 anéis para os élficos reis sob o céu. 7 para os anãos em recinto rochoso. 9 para os homens que a morte escolheu. 1 para o Senhor sombrio no espaldar tenebroso. Na terra de Mordor onde a sombra desceu. Um anel que a todos rege. Um anel para achá-los. Um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Na terra de Mordor onde a sombra desceu. Fez uma pausa e depois disse devagar, com voz grave. Este é o anel mestre, ou um anel que a todos rege. Este é um anel que Sauron perdeu muitas eras atrás, com um grande enfraquecimento de seu poder. Ele o deseja intensamente, mas não pode recuperá-lo. Frodo ficou sentado em silêncio e imóvel. O medo parecia estender uma vasta mão, como uma nuvem escura que se erguesse no leste e assomasse para envolvê-lo. Este anel, balbuciou. Como foi que ele veio parar comigo? Ah, disse Gandalf. Essa é uma história muito longa. Os começos remontam os anos de trevas, que agora são lembrados apenas pelos mestres do saber. Se eu fosse lhe contar toda essa história, ainda estaríamos sentados aqui quando a primavera tivesse se tornado inverno. Mas ontem à noite eu lhe contei de Sauron, o Grande, o Senhor Sombrio. Os boatos que você ouviu são verdadeiros. De fato, ele voltou a se erguer, deixou o seu baluarte em Treva Mata e voltou à sua antiga fortaleza na Torre Sombria de Mordor. Até vocês hobbits ouviram falar nesse nome, como uma sombra nas beiras das velhas histórias. Sempre, depois de uma derrota e uma folga, a sombra assume outra forma e volta a crescer. Gostaria que não tivesse que acontecer no meu tempo, afirmou Frodo. Eu também, assentiu Gandalf. E gostariam todos que vivem para ver tais tempos. Mas isso não cabe a eles decidir. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. E, Frodo, nosso tempo já começa a parecer sombrio. O inimigo rapidamente torna-se muito forte. Seus planos estão longe de estarem maduros, creio, mas estão amadurecendo. Teremos grandes dificuldades a enfrentar. Mesmo que não fosse por esse tremendo acaso. Ao inimigo falta ainda uma coisa para lhe dar força e conhecimento para abater toda a resistência, romper as últimas defesas e cobrir todas as terras com uma segunda treva. Falta-lhe um anel. Os 3 mais belos de todos,
Os senhores élficos esconderam dele, e sua mão jamais os tocou nem com os purcou. 7 estiveram em posse dos reis dos anãos, mas 3 ele recuperou, e os demais os dragões consumiram. 9 ele deu a homens mortais, altivos e grandiosos, e assim os apanhou na armadilha. Muito tempo atrás eles caíram sob o domínio do e se tornaram espectros do anel, sombras sob sua grande sombra, seus mais terríveis serviçais. Muito tempo atrás. Faz muitos anos desde que os 9 caminharam livremente. Mas quem sabe? À medida que a sombra volta a crescer, também eles poderão caminhar de novo. Mas vamos, não falemos dessas coisas, nem mesmo na manhã do condado. Assim é agora. Os 9 ele recolheu para si. Os 7 também, ou então estão destruídos. Os 3 ainda estão ocultos. Mas isso não o perturba mais. Só precisa do pois ele mesmo fez esse anel, é seu, e deixou grande parte de seu antigo poder passar para dentro dele, de modo que pudesse reger todos os demais. Se ele o recuperar, voltará a comandar todos eles de novo, onde quer que estejam, mesmo os 3, e tudo que foi realizado com eles será desnudado, e ele será mais forte do que nunca. E esse é o tremendo acaso, Frodo. Ele acreditava que o tinha perecido, que os elfos o haviam destruído, como deveriam ter feito. Mas agora ele sabe que não pereceu, que foi encontrado. Portanto, ele o busca, e todo o seu pensamento se dirige para ele. É a sua grande esperança e nosso grande temor. Por quê? Por que não foi destruído? Questionou Frodo. E como o inimigo chegou a perdê-lo, se era tão forte e lhe era tão precioso? Agarrou o anel na mão, como se já visse dedos escuros se estendendo para agarrá-lo. Foi tomado dele, disse Gandalf. A força dos elfos para resistir a ele foi maior outrora, e nem todos os homens estavam afastados deles. Os homens de Ocidente vieram em ajuda deles. Esse é um capítulo de história antiga que seria bom relembrar, pois também então havia pesar e treva crescente, mas também grande proeza e grandes feitos que não foram totalmente em vão. Um dia, quem sabe, eu lhe contarei toda a história, ou você a ouvirá ser contada toda por alguém que a conheça melhor. Mas, no momento, já que principalmente você precisa saber como este objeto chegou até você, e isso será um relato bem extenso, eis tudo o que vou dizer. Foram Gil-galad, rei élfico, e Elendil, de Ocidente, que derrotaram Sauron, apesar de eles próprios terem perecido ao fazê-lo. E Isildur, filho de Elendil, cortou o anel da mão de Sauron e o tomou para si. Então Sauron foi vencido, e seu espírito fugiu e esteve escondido por longos anos, até que sua sombra voltasse a tomar forma em Treva Mata. Mas o anel foi perdido. Caiu no grande rio Anduin e desapareceu. Pois Isildur marchava para o norte seguindo as margens orientais do rio, e perto dos campos de Lis foi tocaiado por orques das montanhas, e quase toda a sua gente foi morta. Ele saltou nas águas, mas o anel se desprendeu de seu dedo enquanto nadava, e então os orques o viram e o mataram a flechadas. Gandalf fez uma pausa. E ali, nas lagoas escuras em meio aos campos de Lis, disse: o anel escapou do conhecimento e da lenda. E mesmo assim grande parte de sua história, agora, só é conhecida de alguns poucos. E o Conselho dos Sábios não conseguiu descobrir mais nada. Mas, finalmente, consigo continuar a história, eu creio. Muito tempo depois, mas ainda muito tempo atrás, vivia junto às margens do grande rio, na beirada das terras selváticas, um pequeno povo de mãos hábeis e pés silenciosos. Imagino que fossem da espécie dos hobbits, parentes dos pais dos grados, pois amavam o rio e muitas vezes nadavam nele, ou faziam barquinhos de juncos.
Havia entre eles uma família de grande reputação, pois era numerosa e mais rica que a maioria, e era regida por uma avó do povo, severa e sábia de um antigo saber, aquele que possuíam. O mais, o mais inquisitivo e de mente mais curiosa dessa família chamava-se Smeagol. Interessava-se interessava-se por raízes e começos, mergulhava em lagos profundos, escavava debaixo de árvores e plantas crescentes, fazia túneis em morros verdes, e parou de erguer os olhos para os topos das colinas ou as folhas das árvores, ou as flores que se abriam no ar. Sua cabeça e seus olhos estavam voltados para baixo. Tinha um amigo chamado Diggle, de jeito semelhante, de olhos mais agudos, porém menos ágil e forte. Certa vez, pegaram um barco e desceram para os campos de lis, onde havia grandes extensões de íris e juncos floridos. Ali Smeagol desembarcou e foi explorar as margens. Mas Diggle ficou sentado no barco, pescando. De repente, um grande peixe apanhou o seu anzol e, antes que soubesse onde estava, ele foi puxado para fora do barco e para dentro da água, até o fundo. Então soltou a linha, pois lhe pareceu que via algo brilhando no leito do rio, e, segurando a respiração, agarrou o objeto. Depois subiu cuspindo água, com algas no cabelo e a mão cheia de lama, e nadou até a margem. Pasme! Quando lavou a lama, havia em sua mão um lindo anel dourado. Ele brilhava e reluzia ao sol, e seu coração se alegrou. Mas Smeagol estivera vigiando-o de trás de uma árvore, e enquanto Diggle se regozijava com o anel, Smeagol chegou furtivo por trás. Nos dê isso, Diggle, meu querido, disse Smeagol por cima do ombro do amigo. Por quê? Indagou Diggle. Porque é meu aniversário, querido, e eu quero ele, respondeu Smeagol. Não importa, disse Diggle. Já lhe dei um presente, mais do que pude gastar. Encontrei isto e vou ficar com ele. Oh, vai mesmo, querido? Retrucou Smeagol, e pegou o Diggle pelo pescoço e o estrangulou, porque o ouro parecia tão brilhante e lindo. Depois, pôs o anel no dedo. Ninguém jamais descobriu o que acontecera com Diggle. Foi assassinado longe de casa e seu corpo foi ocultado habilmente. Mas Smeagol voltou sozinho e descobriu que ninguém de sua família podia vê-lo quando estava usando o anel. Ficou muito contente com sua descoberta e a escondeu e a usou para descobrir segredos. E usou seus conhecimentos para fins distorcidos e maliciosos. Seus olhos e seus ouvidos se aguçaram para tudo que fosse doloroso. O anel lhe dera poder de acordo com sua condição. Não admira que ele se tornasse muito impopular e fosse evitado, quando visível, por todos os conhecidos. Chutavam-no e ele lhes mordia os pés. Começou a roubar e a andar por aí resmungando sozinho e a gorgolejar na garganta. Assim, chamaram-no de Gollum e o amaldiçoaram e o mandaram ir para longe. E sua avó, que desejava a paz, o expulsou da família e o colocou para fora de sua toca. Vagou solitário, chorando um pouco por causa da dureza do mundo, e viajou o rio acima até chegar a um riacho que vinha do alto da montanha, e seguiu por ali. Apanhava peixes em lagoas fundas com seus dedos invisíveis e comia os crus. Certo dia fazia muito calor e, ao se inclinar numa lagoa, sentiu queimar o topo da cabeça, e uma luz cegante vinda da água lhe doeu nos olhos úmidos. Admirou-se com isso, pois quase se esquecera do sol. Então, pela última vez, ergueu os olhos e sacudiu o punho em sua direção. Mas, ao baixar os olhos, viu à frente, ao longe, os cumes das montanhas nevoentas, nas quais vinha o riacho. E pensou de repente: deve estar fresco e sombreado debaixo dessas montanhas. A sol não pode me vigiar lá. As raízes dessas montanhas devem ser raízes de verdade.
Ali deve haver grandes segredos enterrados que não foram descobertos desde o princípio. Assim, viajou à noite, subindo para as terras altas, e encontrou uma pequena caverna pela qual saiu o riacho escuro, e insinuou-se como uma larva no coração dos morros, e desapareceu de qualquer conhecimento. O anel foi com ele para as sombras, e seu próprio artífice, quando seu poderio recomeçou a crescer, não conseguiu saber nada a respeito. Gollum! Exclamou Frodo. Gollum? Quer dizer que essa é a própria criatura Gollum que Bilbo encontrou? Que repugnante! Acho que é uma história triste, ponderou o mago. E poderia ter acontecido a outros, até alguns hobbits que conheci. Não posso crer que Gollum tivesse conexão com os hobbits, por muito distante que fosse, disse Frodo um tanto agitado. Que ideia abominável! É verdadeira mesmo assim, prosseguiu Gandalf. Sobre suas origens, pelo menos, eu sei mais que os próprios hobbits. E mesmo a história de Bilbo sugere um parentesco. Havia muita coisa no fundo de suas mentes e lembranças que eram bem semelhantes. Eles se compreendiam notavelmente bem, muito melhor do que um hobbit compreenderia, digamos, um anão ou um orc, ou até um elfo. Pense nas adivinhas que ambos conheciam, por exemplo. Sim, concordou Frodo. Porém, outras gentes, além dos hobbits, fazem adivinhas, e de tipo bem parecido. E os hobbits não trapaceiam. Gollum pretendia trapacear o tempo todo. Só estava tentando deixar desatento o pobre Bilbo. E eu ouso dizer que sua maldade se divertia com a ideia de que estava começando um jogo que poderia acabar lhe fornecendo uma vítima fácil, mas que não faria mal se ele perdesse. É bem verdade, eu temo, disse Gandalf. Mas havia outra coisa aí, creio, que você ainda não vê. Mesmo Gollum não estava completamente arruinado. Ele tinha demonstrado mais resistência do que até um dos sábios poderia imaginar, como um hobbit demonstraria. Havia um cantinho de sua mente que ainda lhe pertencia, e uma luz passava por ali, como que por uma fresta no escuro, uma luz do passado. Chegava a ser agradável, eu acho, ouvir de novo uma voz bondosa, recuperando lembranças do vento e das árvores, e do sol na grama, e de tais coisas esquecidas. Mas isso, é claro, só acabaria enfurecendo mais a parte malvada dele. A não ser que pudesse ser conquistada. A não ser que pudesse ser curada. Gandalf suspirou. Ah, para ele existe pouca esperança disso. Porém, não nenhuma esperança. Não apesar de ele possuir o anel por tanto tempo, quase no limite de sua lembrança. Pois fazia muito que ele não usara por longo tempo, na treva negra raramente necessário. Certamente ele jamais havia minguado. Ainda está fino e rijo, mas é claro que o objeto lhe devorava a mente e o tormento se tornara quase insuportável. Todos os grandes segredos sobre as montanhas tinham revelado ser apenas noite vazia. Não havia mais nada para descobrir, nada que valesse a pena fazer, apenas asquerosas comilanças furtivas e lembranças ressentidas. Ele estava desgraçado por completo. Odiava o escuro e odiava a luz mais ainda. Odiava todas as coisas, e o anel mais que tudo. O que quer dizer? Perguntou Frodo. Por certo, o anel era seu precioso, a única coisa que lhe importava. Mas, se ele o odiava, por que não se livrou dele ou foi embora, deixando-o para trás? Você deveria começar a entender, Frodo, depois de tudo que ouviu, disse Gandalf. Ele o odiava e o amava, assim como odiava e amava a si mesmo. Não podia livrar-se dele. Não lhe restava vontade nesse assunto. Um anel de poder toma conta de si mesmo, Frodo. Ele pode soltar-se traiçoeiramente, mas seu possuidor jamais o abandona. No máximo joga com a ideia de entregá-lo aos cuidados de outra pessoa. E isso só na primeira etapa, quando o domínio está só começando. Mas, ao que sei,
Só Bilbo em toda a história já passou de jogar e realmente o fez. Precisou de toda a minha ajuda também. E, mesmo assim, nunca o teria abandonado ou jogado de lado. Não era Gollum, Frodo, e sim o próprio Anel que decidia as coisas. O Anel o abandonou. O quê? Bem a tempo de encontrar Bilbo? Indagou Frodo. Um orc não teria lhe servido melhor? Isso não é assunto de piada, disse Gandalf. Não para você. Foi um evento mais Foi o evento mais estranho em toda a história do Anel até agora. A chegada de Bilbo bem naquela hora, pondo a mão sobre ele, às cegas, no escuro. Havia mais que um poder agindo, Frodo. O Anel estava tentando voltar a seu mestre. Ele se soltara da mão de Isildur e o traíra. Depois, quando veio a oportunidade, apanhou o coitado do Diggle e ele foi assassinado. E depois disso, Gollum e o devorara. Não podia fazer mais uso dele, ele era demasiado pequeno e mesquinho, e enquanto ficasse com ele jamais voltaria a deixar sua lagoa profunda. Aí então, quando seu mestre estava desperto outra vez, emitindo seu sombrio pensamento de treva-mata, ele abandonou Gollum, para ser apanhado pela pessoa mais improvável que se possa imaginar, Bilbo do Condado. Por trás disso havia outra coisa em ação, além de qualquer intenção do artífice do anel. Não posso expressá-lo mais simplesmente senão dizendo que Bilbo estava destinado a encontrar o anel, e não por seu artífice. E nesse caso, também você estava destinado a tê-lo. E esse pode ser um pensamento encorajador. Não é, disse Frodo. No entanto, não tenho certeza se entendo você. Mas, como você descobriu tudo isso sobre o anel e sobre Gollum? Você realmente sabe tudo? Ou está apenas adivinhando ainda? Gandalf olhou para Frodo e seus olhos rebrilharam. Eu sabia muito e aprendi muito, respondeu. Mas não vou fazer um relato de todos os meus atos a você. A história de Elendil e de Isildur e do Um Anel é conhecida de todos os sábios. O seu anel demonstra ser um anel apenas pela escrita de fogo, a parte de qualquer outra evidência. E quando você descobriu isso? Perguntou Frodo, interrompendo-o. Agora mesmo, nesta sala, é claro, respondeu o mago rispidamente. Mas eu esperava encontrá-lo. Retornei de jornadas escuras e longas buscas para fazer esse teste final. É a última prova e agora tudo está demasiado claro. Discernir o papel de Gollum e encaixá-lo na lacuna da história exigiu algum raciocínio. Posso ter começado com conjecturas sobre Gollum, mas agora não estou conjecturando. Eu sei. Eu o vi. Você viu Gollum? Exclamou Frodo admirado. Sim, a coisa óbvia a ser feita, é claro, se fosse possível. Tentei muito tempo atrás, mas consegui afinal. Então, o que aconteceu depois que Bilbo escapou dele? Você sabe disso? Não tão claramente. O que lhe contei é o que Gollum estava disposto a contar. Claro que não do modo como relatei. Gollum é mentiroso, e é preciso peneirar suas palavras. Por exemplo, chamava o anel de seu presente de aniversário e insistia nisso. Dizia que vinha de sua avó, que tinha montes de objetos bonitos daquela espécie. Uma história ridícula. Não tenho dúvida de que a avó de Sméagol era uma matriarca, uma grande pessoa à sua maneira. Mas era absurdo dizer que ela possuía muitos anéis élficos e que os dava de presente. Isso era mentira. Mas uma mentira com um grão de verdade. O assassinato de Diggle assombrava Gollum, e ele montara uma defesa, repetindo-a muitas e muitas vezes ao seu precioso, enquanto ruía ossos no escuro, até quase acreditar nela. Era o seu aniversário. Diggle deveria ter-lhe dado o anel. Obviamente, ele surgira bem a tempo de ser um presente. Era seu presente de aniversário e assim por diante. Eu aguentei por quanto tempo pude, mas a verdade era desesperadamente
desesperadoramente importante. E no fim tive de ser ríspido. Pus nele o temor do fogo e espremi dele a história verdadeira, pedaço a pedaço, junto com muita lamúria e grunhido. Ele achava que fora incompreendido e abusado, mas quando finalmente tinha me contado sua história, até o fim do jogo de adivinhas e a fuga de Bilbo, não disse mais nada, exceto por alusões obscuras. Havia nele algum outro temor além do meu. Resmungava que ia recuperar o que era seu. As pessoas iam ver se ele ia aguentar ser chutado e expulso para um buraco e depois roubado. Agora Gollum tinha bons amigos, amigos bons e muito fortes. Eles iam ajudá-lo. Bolseiro ia pagar por isso. Esse era seu principal pensamento. Odiava Bilbo e maldizia o seu nome. Mas ainda, mais ainda, sabia de onde ele vinha. Mas como ele descobriu isso? Perguntou Frodo. Bem, quanto ao nome, o próprio Bilbo tolamente o contou a Gollum. E depois disso, não foi difícil descobrir seu país, uma vez que Gollum saiu. Ah, sim, ele saiu. Seu anseio pelo anel demonstrou ser mais forte que seu medo dos orcs ou até da luz. Depois de 1 ou 2 anos, ele deixou as montanhas. Veja, apesar de ainda estar atado pelo desejo dele, o anel não o devorava mais. Ele começou a reviver um pouco. Sentia-se velho, terrivelmente velho, porém menos tímido, e estava mortalmente faminto. A luz, a luz do sol e da lua ele ainda temia e odiava, e sempre será assim, creio. Mas era ardiloso. Descobriu que podia se esconder da luz do dia e do luar, e seguir rápido e tranquilamente na escuridão da noite, com os seus olhos pálidos e frios, e apanhar criaturinhas amedrontadas ou desatentas. Ficou mais forte e ousado com nova comida e novos ares. Encontrou o caminho para dentro de Treva Mata, como era de se esperar. Foi lá que você o encontrou? Perguntou Frodo. Eu o vi lá, respondeu Gandalf. Mas antes disso, ele vagara longe, seguindo a trilha de Bilbo. Foi difícil saber qualquer coisa segura dele, pois sua fala era constantemente interrompida por imprecações e ameaças. O que ele tem nos bolsos? Dizia. Não queria dizer, não, precioso. Trapaceirozinho. Não foi pergunta que vale. Ele trapaceou primeiro. Foi isso. Quebrou as regras. Devíamos ter espremido ele. Sim, precioso. E vamos espremer, precioso. Isso é uma amostra de sua fala. Não acho que você queira mais. Ouvi isso durante dias cansativos. Mas, por alusões que soltou entre rosnados, deduzi que seus pés compassados o haviam finalmente levado a Esgaroth. E mesmo as ruas de vale, escutando em segredo e espiando. Bem, a notícia dos grandes eventos se espalhou pelas terras selváticas e muitos tinham ouvido o nome de Bilbo e sabiam de onde vinha. Em nossa viagem de volta, não tínhamos feito segredo do seu lar no oeste. Os ouvidos aguçados de Gollum logo descobriram o que ele queria. Então por que não perseguiu Bilbo mais além? Perguntou Frodo. Por que não veio ao condado? Ah, disse Gandalf. Agora chegamos ao ponto. Creio que Gollum tentou. Partiu e voltou para o oeste até o grande rio. Mas depois desviou-se. Não ficou assustado com a distância, estou certo. Não. Outra coisa o puxou para longe. Assim pensam meus amigos, os que caçaram para mim. Os elfos da floresta o rastrearam primeiro. Tarefa fácil para eles, pois então sua trilha ainda estava fresca. Através de Treva Mata e de volta outra vez ela os conduziu. Porém, nunca o apanharam. A floresta estava repleta de rumores sobre ele. Histórias pavorosas mesmo entre os animais e pássaros. Os homens da floresta diziam que havia algum novo terror à larga, um fantasma que bebia sangue. Escalava árvores para encontrar ninhos, esgueirava-se para dentro de tocas para encontrar filhotes, insinuava-se em janelas para encontrar berços.
Mas na borda ocidental de Treva-Mata, a trilha se desviou. Foi rumo ao sul e escapou ao conhecimento dos elfos da floresta e se perdeu. E então cometi um grande erro. Sim, Frodo. E não foi o primeiro. Porém, temo que demonstrará ser o pior. Deixei o assunto de lado. Deixei-o ir embora, pois tinha muito mais coisas que pensar nessa época e ainda confiava no saber de Saruman. Bem, isso foi anos atrás. Paguei por isso desde então, com muitos dias escuros e perigosos. A trilha esfriara havia tempo quando a retomei, depois que Bilbo partiu daqui. E minha busca teria sido em vão, não fosse pela ajuda que tive de um amigo, Aragorn, o maior viajante e caçador desta era do mundo. Juntos procuramos Gollum por toda a extensão das terras selváticas, sem esperança e sem êxito. Mas, por fim, quando eu havia desistido da perseguição e me voltara para outros caminhos, Gollum foi encontrado. Meu amigo voltou de grandes perigos, trazendo consigo a criatura desgraçada. Não queria dizer o que andara fazendo. Só chorava e nos chamava de cruéis, com muito Gollum na garganta. E quando o pressionamos, ele choramingou e se encolheu. E esfregava as mãos compridas, lambendo os dedos como se lhe doessem, como se lembrasse alguma antiga tortura. Mas temo que não haja dúvida possível. Ele fizera seu caminho lento e sorrateiro, passo a passo, milha a milha, para o sul, descendo afinal a terra de Mordor. Um silêncio pesado se abateu sobre o recinto. Frodo podia ouvir a seu coração batendo. Até do lado de fora tudo parecia quieto. Já não se ouvia o som da tesoura de Sam. Sim, para Mordor, disse Gandalf. Ai de nós! Mordor atrai todos os seres malignos, e o poder sombrio empenha toda sua vontade para os reunir ali. O anel do inimigo também deixaria sua marca, o deixaria aberto à convocação. E então toda a gente sussurrava sobre a nova sombra no sul e sobre seu ódio do oeste. Esses eram seus belos novos amigos que o ajudariam em sua vingança. Tolo desgraçado! Naquela terra ele aprenderia muito, demais para seu conforto. E mais cedo ou mais tarde, espreitando e espionando nas fronteiras, ele seria apanhado e levado para um interrogatório. Foi assim que aconteceu, eu temo. Quando foi encontrado, ele já estivera lá por muito tempo e estava no caminho de volta. Em alguma missão de maldade. Mas agora isso não importa muito. Sua pior maldade estava feita. Sim. Infelizmente, através dele, o inimigo ficou sabendo que o Moon foi reencontrado. Ele sabe onde Isildur tombou. Ele sabe onde Gollum encontrou seu anel. Ele sabe que é um grande anel, pois concedeu vida longa. Ele sabe que não é um dos três, pois esses jamais foram perdidos e não suportam o mal. Ele sabe que não é um dos 7, nem dos 9, pois deles foram prestadas contas. Ele sabe que é o Moon. E finalmente ouviu falar, creio, dos hobbits e do condado. O condado? Ele pode estar procurando-o agora, se já não descobriu onde fica. Na verdade, Frodo, temo que ele até possa pensar que o nome Bolseiro, despercebido por longo tempo, tenha se tornado importante. Mas isso é terrível! Exclamou Frodo. Muito pior do que o pior que imaginei por suas alusões e seus avisos. Oh, Gandalf, melhor dos amigos, o que vou fazer? Pois agora estou com medo de verdade. O que vou fazer? Que pena que Bilbo não apunhalou essa vil criatura quando teve a chance. Pena? Foi a pena que deteve sua mão. A pena e a compaixão de não golpear sem necessidade. E ele foi bem recompensado, Frodo. Tenha certeza de que ele não teve tão poucos danos devidos ao mal, e escapou por fim, porque começou sua posse do anel desse modo, com pena. Lamento, disse Frodo, mas estou apavorado e não sinto nenhuma pena de Gollum. Você não o viu? Interrompeu Gandalf.
Não, e não quero vê-lo, retrucou Frodo. Não consigo compreender você. Quer dizer que você e os elfos o deixaram continuar vivo depois de todos esses feitos horríveis? Seja como for, agora ele é tão mau quanto quanto um orc e apenas um inimigo. Ele merece a morte. Merece? Imagino que merece. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-la a eles? Então não seja ávido demais por conferir a morte em julgamento, pois nem mesmo os muito sábios conseguem ver todos os fins. Não tenho muita esperança de que Gollum possa ser curado antes de morrer, mas existe uma chance. E ele está atado ao destino do Anel. Meu coração me diz que ele ainda tem algum papel a desempenhar, pelo bem ou pelo mal, antes do fim. E quando este chegar, a pena de Bilbo poderá reger o destino de muitos, não menos o seu. Em qualquer caso, não o matamos. Ele está muito velho e muito desgraçado. Os elfos da floresta o mantêm na prisão, mas tratam-no com bondade, o que conseguem encontrar em seus sábios corações. Ainda assim, afirmou Frodo, mesmo que Bilbo não tenha matado Gollum, queria que não tivesse ficado com o anel. Queria que nunca tivesse encontrado e que não o tivesse ganho. Por que me deixou ficar com ele? Por que não me obrigou a jogá-lo fora ou a destruí-lo? Deixá-lo? Obrigá-lo? Indagou o mago. Você não escutou tudo o que eu disse? Você não está pensando no que está dizendo. Mas, quanto a jogá-lo fora, isso era obviamente errado. Esses anéis têm maneiras de serem encontrados. Em mãos malignas, ele poderia ter feito grande mal. Pior que tudo, poderia ter caído nas mãos do inimigo. Na verdade, teria com certeza, pois este é o Um, e ele está exercendo todo o seu poder para encontrá-lo ou atraí-lo para si. É claro, meu querido Frodo, que era perigoso para você, e isso me perturbou profundamente. Mas havia tanta coisa em jogo que eu precisei assumir algum risco. Mesmo que, quando eu estava longe, não houvesse um só dia que o condado não fosse vigiado por olhos atentos. Enquanto você não o usasse, eu não pensava que o anel teria qualquer efeito duradouro sobre você. Não para o mal, não por muito longo tempo, seja lá como for. E você deve recordar que 9 anos atrás, quando o vi pela última vez, eu ainda tinha certeza de poucas coisas. Mas por que não destruí-lo, como você disse que deveria ter acontecido muito tempo atrás? Questionou Frodo outra vez. Se tivesse me alertado ou mesmo mandado uma mensagem, eu teria dado cabo dele. Teria? Como faria isso? Alguma vez tentou? Não, mas imagino que poderia ser martelado ou derretido. Tente! Exclamou Gandalf. Tente agora! Frodo retirou o anel do bolso e olhou para ele. Agora parecia singelo e liso, sem marca nem desenho que ele pudesse ver. O ouro parecia muito bonito e puro, e Frodo pensou como era rica e linda a sua cor, como era perfeita a sua forma redonda. Era um objeto admirável e totalmente precioso. Quando o tirou, pretendia jogá-lo para longe, para a parte mais quente do fogo. Mas agora via que não podia fazê-lo, não sem grande esforço. Sopesou o anel na mão, hesitante, forçando-se a lembrar tudo o que Gandalf lhe dissera. E então, com um esforço de à vontade, fez um movimento como que para lançá-lo fora. Mas descobriu que o pusera de volta no bolso. Gandalf riu, sinistro. Está vendo? Também você, Frodo, já não consegue se livrar dele com facilidade, nem ter vontade de danificá-lo. E eu poderia obrigá-lo? E eu não poderia obrigá-lo, exceto a força, o que lhe destroçaria a mente. Mas quanto a quebrar o anel, a força é inútil. Mesmo que você o pegasse e golpeasse com um malho pesado, ele nem se amassaria um pouco. Ele não pode ser desfeito por suas mãos nem pelas minhas. Seu foguinho, claro, não derreteria nem ouro comum.
Este anel já passou por ele ileso, até sem se aquecer. Mas não há forja de guerreiro neste condado que possa alterá-lo nem um pouco. Nem mesmo as bigornas e fornalhas dos anãos poderiam fazê-lo. Disseram que o fogo dos dragões poderia fundir e consumir os anéis de poder. Mas já não há dragão que reste na terra em que o antigo fogo esteja quente o bastante. Nem jamais houve dragão, nem mesmo Ancalagon, o negro, que pudesse causar dano a um anel, o anel regente, pois esse foi feito pelo próprio Sauron. Só há uma maneira: encontrar as fendas da perdição nas profundezas de Orodruin, a montanha de fogo, e lançar o anel lá dentro. Se realmente você quiser destruí-lo, pô-lo além do alcance do inimigo para sempre. Eu realmente quero destruí-lo, exclamou Frodo. Ou, bem, que seja destruído. Não sou feito para demandas perigosas. Gostaria de jamais ter visto o anel. Por que ele veio ter comigo? Por que foi escolhido? Tais perguntas não podem ser respondidas, disse Gandalf. Pode ter certeza de que não foi por algum mérito que outros não possuam. Não por poder nem sabedoria, seja como for. Mas você foi escolhido e, portanto, precisa usar a força, a coragem e a inteligência que possui. Mas tenho tão pouco de tudo isso. Você é sábio e poderoso. Não quer pegar o anel? Não, exclamou Gandalf, pondo-se de pé com um salto. Com esse poder eu teria poder demasiado grande e terrível. E, sobre mim, o anel obteria um poder ainda maior e mais mortífero. Seus olhos relampejaram e seu rosto foi iluminado como que por um fogo interior. Não me tente, pois não me desejo tornar igual ao próprio Senhor Sombrio. No entanto, o caminho do anel para meu coração é pela pena, pena da fraqueza e desejo de força para fazer o bem. Não me tente. Não me atrevo a pegá-lo, nem mesmo para mantê-lo guardado, sem uso. O desejo de manejá-lo seria grande demais para minha força. Vou precisar muito dela. Grandes perigos estão diante de mim. Foi até a janela e abriu as cortinas e as venezianas. A luz do sol voltou a fluir para dentro do quarto. Sam passou assobiando pelo caminho lá fora. E agora? Disse o mago, voltando-se outra vez para Frodo. A decisão está com você. Mas eu sempre o ajudarei. Pôs a mão no ombro de Frodo. Vou ajudá-lo a levar este fardo enquanto ele for seu para ser levado. Mas precisamos fazer alguma coisa logo. O inimigo se move. Fez-se um longo silêncio. Gandalf sentou-se de novo e deu baforadas no cachimbo como que perdido em pensamentos. Seus olhos pareciam fechados, mas por baixo das pálpebras ele observava Frodo com atenção. Frodo fitava fixamente as brasas vermelhas na lareira, até que elas preenchessem toda a sua visão e ele parecesse estar olhando para dentro de fundos poços de fogo. Pensava nas lendárias fendas da perdição e no terror da Montanha de Fogo. Bem, pontuou Gandalf finalmente. No que está pensando? Decidiu o que fazer? Não, respondeu Frodo, voltando a si da escuridão e descobrindo, surpreso, que não estava escuro e que pela janela podia ver o jardim iluminado pelo sol. Ou quem sabe sim. Até onde entendi o que você disse, suponho que devo manter o anel e guardá-lo, ao menos por hora, não importa o que ele me fizer. Qualquer coisa que ele lhe fizer será lenta. Lenta rumo ao mal, se você o mantiver com esse propósito, afirmou Gandalf. Assim espero, colocou Frodo. Mas espero que você logo encontre outro guardador melhor. Mas enquanto isso, parece que sou um perigo. Um perigo para todos que vivem perto de mim. Não posso guardar o anel e ficar aqui. Eu devia deixar Bolsão, deixar o condado, deixar tudo e ir embora, suspirou. Gostaria de salvar o condado, se puder. Porém, houve tempos em que pensei que os habitantes eram demasiado estúpidos e obtusos
as palavras e senti que um terremoto ou invasão de dragões poderia lhe fazer bem. Não me sinto assim, mas não me sinto assim agora. Sinto que, contanto que o condado fique para trás, seguro e confortável, eu acharia a vida errante mais suportável. Vou saber que em algum lugar existe uma base firme, mesmo que meus pés não possam mais pisar ali. É claro que algumas vezes pensei em ir embora, mas imaginei isso como uma espécie de férias. Uma série de aventuras como as de Bilbo, ou melhores, terminando em paz. Mas isso significava o exílio, uma fuga de perigo em perigo, puxando-as atrás de mim. E suponho que preciso ir sozinho, se tiver de fazer isso, e salvar o condado. Mas sinto-me muito pequeno e muito desarraigado e, bem, desesperado. O inimigo é tão forte e terrível. Não contou a Gandalf, mas, à medida que falava, um grande desejo de seguir Bilbo se acendeu em seu coração. Seguir Bilbo e, quem sabe, até encontrá-lo de novo. Era tão forte que superou seu medo. Quase se pôs a correr ali mesmo, descendo a estrada sem chapéu, como Bilbo fizera numa manhã parecida muito tempo atrás. Meu caro Frodo, exclamou Gandalf, os hobbits são realmente criaturas espantosas, como eu disse antes. Pode-se aprender tudo o que há para saber sobre seus modos em um mês. E, no entanto, 100 anos depois, eles ainda podem surpreendê-lo num aperto. Eu mal esperava obter tal resposta, nem mesmo de você. Mas Bilbo não se enganou quando escolheu o herdeiro. Por muito pouco que soubesse, como isso revelaria ser importante. Temo que você tenha razão. O anel não conseguirá permanecer oculto no condado por muito mais tempo. E, para seu próprio bem, e o de outros, você terá de partir e deixar para trás o nome bolseiro. Não será seguro usar esse nome fora do condado ou no ermo. Agora vou lhe dar o nome de viagem. Quando se for, vá como Senhor Sotomonte. Mas não creio que precise ir sozinho. Não se você conhecer alguém que se possa confiar e que esteja disposto a ir ao seu lado. E que você esteja disposto a levar para perigos desconhecidos. Mas se buscar um companheiro, escolha com cuidado. E cuidado com o que disser, mesmo aos amigos mais próximos. O inimigo tem muitos espiões e muitas formas de ouvir. Deteve-se de repente como se escutasse. Frodo tomou consciência de que estava tudo muito quieto, dentro e fora. Gandalf esgueirou-se para um lado da janela. Então, num arranco, pulou o peitoril e estendeu o braço comprido para fora e para baixo. Ouviu-se um grasnido e a cabeça encaracolada de Sangange subiu puxada por uma orelha. Ora, ora, pela minha barba, disse Gandalf. Sangange, é isso? O que é que você estava fazendo? Bendito seja Gandalf, senhor, exclamou Sam. Nada, quer dizer, eu estava só parando a borda da grama embaixo da janela, se me entende. Pegou sua tesoura e a exibiu à guisa de evidência. Não entendo, prosseguiu Gandalf severo. Faz algum tempo que não ouço mais o som de sua tesoura. Por quanto tempo bancou o abelhudo? Abelhudo, senhor? Não compreendo, com seu perdão. Não tem abelhas em Bolsão, isso é fato. Não seja tolo. O que você ouviu e por que estava escutando? Os olhos de Gandalf lampejavam as sobrancelhas e as sobrancelhas se projetavam como cerdas. Senhor Frodo, senhor! Exclamou Sam trêmulo. Não deixe que ele me machuque, senhor. Não deixe que ele me transforme em uma coisa antinatural. Meu velho pai ia ficar magoado. Não quis causar dano. Juro pela minha honra, senhor. Ele não vai machucá-lo, disse Frodo, mal conseguindo conter o riso, apesar de estar ele próprio espantado e um tanto perplexo. Ele sabe tão bem quanto eu que você não quer causar o dano. Mas vá, responda as perguntas agora mesmo. Bem, senhor, respondeu Sam um pouco trepidante.
Ouvi bastante coisa que não entendi direito. Sobre um inimigo, e anéis, e o Sr. Bilbo, senhor, e dragões, e uma montanha de fogo e elfos, senhor. Ouvi porque não consegui me conter, se entende o que quero dizer. Bendito seja, senhor, mas adoro histórias desse tipo. E acredito nelas também, não importa o que diz o Ted. Elfos, senhor. Gostaria imensamente de ver eles. Não pode me levar para ver os elfos, senhor, quando partir? Subitamente Gandalf riu. Venha para dentro, gritou ele, e, estendendo ambos os braços, ergueu através da janela o espantado Sam com a tesoura, retalhos de grama e tudo, pondo-o de pé no chão. Levá-lo para ver os elfos, hein? Disse ele, espiando Sam de perto, mas com um sorriso vacilando no rosto. Então ouviu que o Sr. Frodo vai embora? Ouvi, senhor. E foi por isso que engasguei, o que parece que o senhor ouviu. Tentei não engasgar, senhor, mas me escapou. Fiquei tão perturbado. Não há como evitar, Sam, declarou Frodo tristemente. De súbito, dera-se conta de que fugir do condado envolveria mais despedidas dolorosas do que meramente dizer adeus aos confortos familiares de Bolsão. Vou ter que partir, mas... Então olhou intensamente para Sam. Se você realmente se preocupa comigo, vai manter isso em absoluto segredo. Viu? Se não mantiver, se pronunciar uma só palavra do que ouviu aqui, espero que Gandalf o transforme num sapo malhado e enche o jardim de cobras d'água. Sam caiu de joelhos, tremendo. Levante-se, Sam, falou Gandalf. Pense em algo melhor que isso. Algo que lhe fechará a boca e o castigará adequadamente por escutar. Você vai partir com o Sr. Frodo. Eu, senhor? Exclamou Sam, pulando como um cachorro convidado a passear. Eu? Partir e ver os elfos? E tudo mais? Viva! Gritou, e depois irrompeu em lágrimas. Notas 1. O quintal, em inglês hundredweight, é uma antiga unidade de medida de peso equivalente a 112 libras, ou cerca de 51 quilogramas. 2. A jarda tem cerca de 91 centímetros, portanto, 7 jardas equivalem a 6,4 metros. 3. Segundo o saber dos elfos e hobbits, o sol é uma figura feminina e a lua masculina.